Então, gente, tudo bem? Eu vou começar aqui a primeira aula de física e vai ser a aula de mecânica, vai ser a primeira aula de mecânica de tópicos iniciais de cinemática. Então, o que é a cinemática? A cinemática ela é a área da mecânica que estuda o que acontece com um corpo a partir do momento que ele inicia um estado de movimento. Ou seja, a cinemática ela não se preocupa com o que causou esse movimento, que essa é a parte da dinâmica e da cinética, mas apenas com o que ocorre durante o movimento. A gente pode dividir a cinemática nos seguintes tópicos, eles são 4. É o movimento retilíneo uniforme, ou movimento uniforme, que é aquele movimento em que a velocidade continua a mesma, ou seja, a variação da distância é sempre a mesma. Então aqui na imagem, a gente vê direitinho, ó, ele está se movendo a 10 metros por segundo, ou seja, a cada segundo que passa, ele percorre 10 metros. E é o que está exemplificado aqui. Ele começa em 0 metros, 10 e 20 no tempo de 2 segundos. A gente também tem um movimento retilíneo uniformemente variado, ou movimento uniforme variado, que é, por exemplo, um carro desacelerando. Ele está na velocidade de 20 metros por segundo, e daí a 1 segundo ele passa para 15 metros por segundo, 10 metros por segundo, 5 até parar. E se vocês forem ver, a distância entre cada velocidade, né, ela diminui. Ou seja, por causa da aceleração, ele faz a velocidade, nesse caso, diminuir ou como aumentar, e isso vai mostrar que, ao invés do intervalo de distância percorrido se manter o mesmo, ele vai acabar mudando. O que no final, quando a gente for ver alguns gráficos, ele vai acabar fazendo um comportamento que não vai ser uma reta, mas sim uma parábola. Tá? A gente também tem um movimento circular uniforme, que aqui a gente tem um carro percorrendo um círculo, sempre na mesma velocidade, ele não muda nem nada de nenhuma aceleração, que é basicamente um movimento retilíneo uniforme, só que num círculo. Então a aceleração ela continua zero e a velocidade continua constante. A gente também tem o movimento circular uniformemente variado. E daí aqui sim a gente começa a ter algumas acelerações. A gente tem o que a gente chama de aceleração centrípeta, que é aquela aceleração que quando está fazendo uma curva no carro, ela te joga para dentro como a gente diria, para dentro da circunferência que tu está fazendo. A aceleração tangencial, que é esse AT, e a aceleração resultante, que é para onde de fato o carro vai começar a se movimentar. Tá? Então eu vou começar falando do movimento retilíneo uniforme. Como eu falei antes, esse tipo de movimento é caracterizado pela aceleração ser nula. Ou seja, como não há aceleração, a velocidade se torna constante. Esse movimento é um pouco comum na natureza, mas podemos observar, por exemplo, se ficarmos parados em cima de uma esteira rolante. A esteira irá sempre se mover na mesma velocidade, independente do que aconteça. Foi bem como eu falei, a pessoa o carro, o objeto, ela está andando sempre na mesma velocidade. E simplesmente nada vai parar isso. Se qualquer coisa acontecer, se for o caso dele começar a desacelerar, ele vai sair de um movimento retilíneo uniforme e vai passar a ser um movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui eu coloquei a mesma coisa, basicamente a mesma coisa que eu coloquei no primeiro slide, né? Que o carro está andando a 20 km por hora e a distância que ele percorre, o intervalo, esse intervalinho entre as distâncias, no tempo, é sempre o mesmo. E daí aqui, como o neném ele gosta de cobrar bastante interpretação de gráficos, de repente pode ocorrer de vocês perceberem um desses dois gráficos. Tá? Que no caso, como é um movimento retilíneo uniforme, a velocidade se mantém constante. Ou seja, o gráfico da velocidade pelo tempo vai ser uma reta. E, na mesma questão aqui da posição e o tempo, ela vai ser uma curva que vai ter uma inclinação constante. E essa inclinação é a velocidade. Tá? Essa é a inclinação, o ângulo dessa reta, vai o que a gente chama da velocidade. E aqui eu coloquei um formulário do movimento retilíneo uniforme. Aí recapitulando algumas coisas. A aceleração é nula e a velocidade é constante e ela é diferente de zero. O ΔS, que a gente chama, é o deslocamento, e o ΔT é o tempo decorrido.
Muitas vezes a gente pode ouvir que o ΔS, por exemplo, eu vou colocar aqui uma anotação, que o ΔS, na realidade, ele pode ser o que a gente chama de ΔD. Que tem muita gente que gosta de fazer o chamado o Deus vê tudo, né? Que quer dizer o quê? Que a distância, aquele triangulinho, em que a gente tem aqui uma relação bem básica entre os três. Que quer dizer o quê? Que a distância vai ser a velocidade sobre o tempo, então d igual a vt. A velocidade é a distância dividido pelo tempo. E o tempo é a distância pela velocidade. Que foram as fórmulas que eu coloquei. Eu não cheguei a colocar aqui as fórmulas, mas essa daqui é a relação básica que a gente consegue chegar nisso. Tá bem? Ó, então, a partir desse... E aqui, ó, a variação, o ΔS, é o S menos o S0. E o ΔT é o T menos o T0. Onde S0 e T0 são a posição e o tempo inicial. O S, geralmente, ele pode vir com a notação de SF. Tá bem? Ó, SF é a mesma coisa que for só S. Ou também o T é a mesma coisa que o TF. Que é o quê? Ou o que tu quer saber, é a incógnita que tu quer saber, ou é a distância final. Mesma coisa para o tempo. É o tempo que tu quer descobrir ou o tempo final. Tá? Eu vou limpar aqui a tela, bonitinho. Tá. E aqui a gente tem que a velocidade ela vai ser igual à velocidade média, e ela é o quê? É a variação da distância pelo tempo decorrido. E aqui bem que eu escrevi. Aqui simplesmente fazemos uma relação de que a velocidade, ou velocidade média, equivale à variação de deslocamento pela variação do tempo. E aqui a gente consegue, a partir da dedução dessa fórmula, onde a gente tem que ΔS é igual a S menos S0 e ΔT é igual a T menos T0, a gente tem que ver S menos S0 dividido por T menos T0. E daí a gente vai conseguir chegar nessa fórmula aqui, em que S é igual a V vezes ΔT mais S0. Que no final, como eu coloquei ali, é S igual a S0 mais V vezes ΔT. Beleza? Aí aqui, uma coisa que eu gosto de fazer, se a gente está um pouquinho em dificuldade de, putz, qual que eu multiplico, qual que vai em cima, qual que vai embaixo. Aqui eu coloquei um exemplo. Por exemplo, a distância, o nosso D, a unidade dele é metros. E a gente tem que a velocidade, a unidade é metros dividido por segundo, e o tempo é segundos. Ou seja, se a gente quiser chegar na relação de metros, a gente tem que multiplicar algo que é metros por segundo vezes os segundos, porque daí a gente vai poder cortar a unidade em cima e a unidade embaixo aqui, e a gente vai chegar no resultado em metros. Tá? E agora a gente vai para o movimento retilíneo uniformemente variado, que é o movimento mais comum na natureza, e agora a nossa aceleração não será mais nula, mas sim constante. Tá? Com isso, agora a nossa velocidade irá variar conforme o tempo e, consequentemente, o deslocamento irá assumir um comportamento não linear. Ou seja, ele não vai ser uma linha, ele não vai ser uma reta inclinada. Ele vai ter o comportamento de uma parábola. Tá? E aqui também eu coloquei uma imagem do carrinho desacelerando, aí a velocidade no tempo zero, velocidade inicial, e a velocidade final e o tempo que isso levou. E a partir dessas informações, a gente vai ver daqui a pouco, que a gente vai conseguir fazer todos os nossos cálculos. Aqui, como eu coloquei os gráficos da aceleração, ou seja, no momento em que tu está acelerando o corpo, o carro, por exemplo, a tua aceleração ela vai ser positiva. Só que como ela é constante, ao invés disso daqui, que no movimento retilíneo uniforme, tu tinha a velocidade pelo tempo, que ela era uma reta plana,
Aqui a aceleração ela vai ser uma reta plana. E se o carro estiver desacelerando, a aceleração vai ser menor que zero. Ou seja, vai ser uma reta plana, só que abaixo do eixo do zero, do eixo x nulo. E aqui é como ficaria a velocidade, a variação da velocidade em relação ao tempo, com a aceleração maior que zero, e aqui a distância pelo tempo, e o que eu falei, é aquela parábola. Porque aqui, a declividade dessa reta, ela vai ser a velocidade. Só que se a gente for ver, a velocidade ela vai variar. Então a declividade dessa reta ela vai acabar variando conforme o tempo. Então a gente não vai conseguir fazer a área embaixo do gráfico para descobrir alguma coisa. Aqui a gente vai usar métodos mais complexos que a gente vai ver em cadeiras como cálculo, né? E aqui é a mesma coisa, só que com a velocidade com o carro desacelerando, em que a velocidade, ao invés de crescer, ela vai decair, e aqui a distância, ao invés da declividade começar a aumentar, ela vai começar bem alta e vai diminuindo até o ponto que vai chegar a zero caso o carro pare. Tá? E aqui o formulário, em que a gente tem que a aceleração ela vai ser diferente de zero e constante, porque se a aceleração for zero, a gente vai ter o movimento uniforme. Tá? As incógnitas continuarão as mesmas, apenas adicionaremos a aceleração. A definição da aceleração é que a aceleração é a variação da velocidade pelo período de tempo. Ou seja, a aceleração ou velocidade média, ou aceleração média, é a variação da velocidade em um certo período de tempo. Tá? Aqui eu acabei não colocando, mas a gente tem um ponto interessante. Como aqui a velocidade ela varia, pode acabar ocorrendo que o exercício peça a velocidade média. E o que isso quer dizer? A gente vai fazer uma média das velocidades. Então a gente vai pegar a velocidade final, adicionar a velocidade inicial e dividir por 2. E aqui a gente vai ter a nossa velocidade média. Só simplesmente a média da velocidade. E aqui não importa se, por exemplo, eu comecei no repouso e eu fui a 10 km por hora, eu voltei, comecei a andar de ré, daí minha velocidade fica negativa, aí fui até 50 km por hora, e daí cheguei que minha velocidade no meu período, minha velocidade final ficou em 30 metros por segundo. Eu vou pegar essa velocidade final, somar com a velocidade inicial e dividir por 2 e pronto. Vai ser simplesmente a média das velocidades a velocidade média do período inteiro. Tá? E a partir disso, a gente tem as seguintes fórmulas, em que a distância final é igual à distância inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E aqui é importante, ó, isso daqui, a vezes t ao quadrado, é diferente de fazer a aceleração vezes o tempo e isso daqui ser ao quadrado. Tá? Aqui, apenas o tempo a gente vai elevar ao quadrado, não a aceleração. Tá? Aí aqui, isso aqui a gente pode chamar de a função horária da distância. O que isso quer dizer? É que a gente vai descobrir a distância utilizando uma incógnita fixa, que é o tempo. E para isso, a gente realmente vai precisar descobrir o tempo. E como eu coloquei aqui, essa função geralmente é interpretada como S de t ou D de t, tudo depende de como tu quer escrever a tua distância. Tá? Aqui embaixo a gente tem a função horária da velocidade, ou seja, o nosso v de t, que a tua velocidade final é igual à tua velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tá? Porque aqui, no caso, a aceleração, ela vai querer, a unidade da aceleração, eu não coloquei aqui, mas ela é metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? É que a aceleração, ela faz uma variação de metros por segundo. Ou seja, ela faz uma variação de velocidade a cada segundo. Tá? Então, por isso que aqui a gente vai começar com uma velocidade inicial e vai multiplicar a aceleração pelo tempo, porque isso daqui
vai nos dar a nossa variação de velocidade num determinado tempo. E aqui embaixo, essa última equação, é a grande equação de Torricelli, que o grande ponto dela é que tu pode descobrir a tua velocidade final, a velocidade inicial, a aceleração e o deslocamento sem precisar do tempo. Ou seja, se tu tiver lá, tu vai ter várias informações e tudo mais, a distância percorrida, sendo que ele começou em 5 metros por segundo, foi até 10 metros por segundo, e aí ele pode até falar quanto tempo ele levou. Mas se o exercício não der o tempo, dependendo do que o exercício pedir, ele pode tranquilamente tu pode usar tranquilamente a equação de Torricelli. Ela é bem versátil, ela é bem boa de ser utilizada, tá? E aqui eu vou resolver alguns exemplos. Não são estritamente do Enem, mas são exercícios que eu achei relativamente interessantes, que não são difíceis, mas dependendo vai precisar usar algum truquezinho a mais, tá? Então aqui, a primeira questão é do Enem de 2013, só que do Enem PPL, que é das pessoas privadas de liberdade. Eu vou ler aqui a questão e a partir disso eu vou ir anotando alguns dados interessantes, ok? Eu vou até fazer uma marcação aqui para as incógnitas que sejam, para as informações que sejam importantes da gente anotar, tá? Ó, antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle de velocidade de automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros. Aqui já tem nosso deslocamento. O tempo é medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora, sem receber uma multa, é de... E aqui a gente já começa com uma grande questão. A todo momento, eu falei que a velocidade era metros por segundo. Mas aqui no exercício eles deu em quilômetros por hora. Como é que a gente faz? Então é o seguinte, para tu passar de metros por segundo para quilômetros por hora, tu vai multiplicar por 3,6. E de quilômetros por hora para metros por segundo, tu divide por 3,6. Tá? Essa aqui é uma relação bem importante. Eu não vou descrever por que é 3,6, mas é questão de conversão de quilômetros para metros e de horas para segundos. Tá? Então aqui, ó, vamos lá para a nossa questão. Tá? Isso daqui ele não está falando em nenhuma aceleração, ou seja, a velocidade é constante, e nesses 2 metros, ou seja, o nosso ΔS, os 2 metros, ele vai percorrer com a velocidade de 40 km por hora. Só que o que é km por hora em metros por segundo? Então, vamos lá. A velocidade é 40 dividido por 3,6. E eu não vou fazer os cálculos aqui para não perder muito tempo. Então, já tenho eles anotadinhos aqui para facilitar. Se tu quiser, se tu achar que tem alguma discrepância ou nos teus cálculos e nos que eu fiz aqui, eu vou deixar os meus contatos, não tem problema nenhum de mandar mensagem, até mesmo para caso eu acabe errando também, tá? Então vamos seguir aqui. A velocidade em metros por segundo, ela é 11,11 metros por segundo. Ou seja, a gente vai percorrer 2 metros com uma velocidade de 11,11 metros por segundo, mas aí ele quer descobrir qual que é o tempo que eu levo para isso. Então, a gente usando aquele nosso macete do Deus vê tudo,
a gente vê que o tempo é a distância dividido pela velocidade. Então vamos lá. Tempo é os 2 metros dividido por 11,11 metros por segundo. E aqui a gente vai chegar em 0,180 segundos. Ou seja, olhando aqui, a gente pode descobrir que a resposta dessa questão são os nossos 0,18 metros por segundo. Alternativa C. E vamos para a próxima questão. Ó, aqui é uma questão da URGS de 2018 que fala: em grandes aeroportos e shopping existem esteiras móveis horizontais para facilitar o deslocamento de pessoas. Considere uma esteira com 48 metros de comprimento e velocidade de 1 metro por segundo. Uma pessoa ingressa na esteira e segue caminhando. Ela segue caminhando com uma velocidade constante no mesmo sentido do movimento da esteira. A pessoa atinge a outra extremidade 30 segundos após ter ingressado na esteira. Com que velocidade, em metros por segundo, a pessoa caminha sobre a esteira? Bom, aqui tem outra questão que pode acabar ocorrendo, que é a velocidade relativa. Então, a velocidade relativa. Nesse caso, a velocidade relativa, como a pessoa está caminhando no mesmo sentido da esteira, a velocidade da pessoa vai se somar com a velocidade da esteira. Isso daqui vai ser importante, porque a questão fala justamente com que velocidade a pessoa caminha sobre a esteira. Bom, o que a gente pode começar a fazer? A gente primeiro pode descobrir qual que é a velocidade, novamente, com o Deus vê tudo, que a velocidade é a distância dividido pelo tempo. Porque ela nos disse que a esteira tem 48 metros e a pessoa atinge a extremidade 30 segundos após ingressar. Ou seja, a velocidade aqui ela é de 1,6 metros por segundo. Mas tu vai marcar 1,6 metros por segundo? Não, porque essa daqui é a velocidade com a pessoa caminhando. Aqui a questão ela quer saber só a velocidade da pessoa, não da pessoa mais da esteira. Então, se a nossa velocidade relativa é 1,6 metros, a da pessoa a gente quer descobrir, e a da esteira é 1 metro por segundo, só a gente diminuir 1,6 de 1,6 e a gente chega que a velocidade da pessoa é 0,6 metros por segundo. Alternativa E. E vamos para a próxima. Aqui é uma questão de movimento uniformemente variado, que ela é um pouquinho mais chata, tá? Mas ela é bem tranquila ao mesmo tempo. Dois amigos, Pedro e Francisco, planejam fazer um passeio de bicicleta e combinam encontrarem-se no meio do caminho. Pedro fica parado no local marcado, aguardando a chegada do amigo. Francisco passa pelo ponto de encontro com uma velocidade constante de 9 metros por segundo. No mesmo instante, Pedro começa a se mover com uma aceleração também constante de 0,3 metros por segundo ao quadrado. A distância percorrida por Pedro até alcançar Francisco em metros é igual a... Bom, aqui a gente vai começar fazendo algumas considerações, tá? Para a gente fazer uma conta bem mais tranquila, a gente vai dizer que o nosso ponto inicial é em 0 metros, tá? E aqui a gente vai usar uma questão que ele fala. Eles vão se encontrar, até Pedro alcançar Francisco. Ou seja, o deslocamento que o ponto que o Pedro vai chegar, ele tem que ser igual ao ponto que o Francisco também vai chegar, tá? E nesse caso, a gente tem que a velocidade do Francisco é 9 metros por segundo. A velocidade do Pedro a gente não sabe, mas ele começa
em 0 metros por segundo com uma aceleração de 0,3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então eu vou só passar para o próximo slide, a questão não vai aparecer, só para a gente ter mais espaço para fazer as contas. Então aqui, a gente falou que a velocidade do Francisco, 9 metros por segundo, a velocidade do Pedro não sei, mas a V0 dele é 0, a aceleração é 0,3 metros por segundo ao quadrado. Se a distância que o Pedro percorre vai ter que ser igual, a do Francisco vai ter que ser igual a do Pedro, a gente vai ter que fazer uma relação entre essas duas. Só que eu mostrei para vocês que o Francisco está em MRU e o Pedro em MRUV. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a equação de distância da MRU e igualar com a do MRUV. E eu fiz aqui a relação em que a gente tem que o S0 mais V vezes T vai ser igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Essa daqui é do MRUV e essa daqui é do MRU. Só que, como eu falei antes, a gente vai considerar que o S0 é igual a 0. Ou seja, a gente pode cortar o S0 dos dois lados da equação. Aqui também, a velocidade a V0 do Pedro, ela é 0. Então, toda essa parte aqui vai ser 0. E o que vai nos sobrar é V vezes T igual a A vezes T ao quadrado dividido por 2. E aqui a gente pode fazer o seguinte. A velocidade do Francisco, o V, é 9. O tempo é o que a gente quer descobrir. Eu vou passar esse 2 multiplicando. Então, vezes 2 igual a aceleração do Pedro, que é 3, vezes t quadrado. Então aqui a gente vai ter que 0,3 t ao quadrado é igual a 18t. Eu só vou passar esse 0,3 dividindo para cá, só para que fique mais tranquilo. Então a gente tem t ao quadrado igual a 60t. Aí agora a gente vai chegar no seguinte. T ao quadrado igual a 60t. Opa, deixa eu apagar aqui porque não era isso. Eu vou passar o 60 para o lado do t2 para a gente conseguir fazer t ao quadrado menos 60t igual a 0. Agora a gente pode fazer o seguinte. Eu vou botar o t em evidência e vou chegar em t vezes t menos 60 é igual a 0. Como é uma equação de segundo grau, eu vou ter duas respostas. A primeira, que t é igual a 0. E aqui, t menos 60, se eu botar t menos 60 igual a 0, eu só vou passar o 60 para o outro lado, que eu vou chegar que o t das linhas é 60 segundos. Perfeito. Então, para o Pedro alcançar o Francisco, se decorreu 60 segundos. Para a gente fazer como os dois eles vão percorrer a mesma distância, vamos usar a equação de distância do MRU, porque ele é um pouco mais tranquilo. Então, o S ele é S igual a S0 mais V vezes T. Só que, como já visto antes, o S0 ele vai ser 0. A gente tem que a nossa velocidade em MRU do Francisco é 9 metros por segundo e se decorreu 60 segundos, logo 540 metros. Voltando aqui, é a alternativa D. E perfeito. Então, gente, eu só vou parar por aqui porque esses exercícios eles são básicos, mas, por exemplo, nesse exercício de MRUV, a gente conseguiu fazer uma relação com a MRU. E a maior parte das questões, elas não vão ser necessariamente complicadas, mas elas vão exigir de vocês essa manha de conseguir fazer algumas relações. No caso do MRUV, ele pode tranquilamente
fazer uma relação com aquela fórmula, com a fórmula da força, que é F igual a m vezes A. Então ele pode tranquilamente dizer para vocês que foi aplicada uma força de tantos newtons num objeto de massa tanto, e ele passou a ter uma aceleração constante de tantos metros por segundo. E com essa aceleração depois, tu vai conseguir levar para a fórmula da distância, para a fórmula da velocidade, enfim, para tudo que tu conseguir descobrir a partir do MRV. Tá? Então assim, gente, muito obrigado por terem assistido. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu tenha faltado, que vocês achem interessante de ter por aqui, é muito bem-vindo. Meus contatos vão estar aqui na descrição. E até a próxima aula, gente. Muito obrigado.